Sejam muito bem-vindos. Hoje aqui eu estou começando o primeiro vídeo de uma série que eu estou chamando de Leitura Cética. E para esse livro, para essa leitura de hoje, eu vou trazer para vocês o famoso Caibalion. E talvez alguns se decepcionem com os elementos que eu vou trazer aqui nessa leitura, né? Um pouco diferente dos elementos que o pessoal coloca por aí na internet, como esse livro com leis universais, infalíveis e que regem a vida e o universo. A proposta desse vídeo é a gente fazer uma leitura mais cética desse livro, não para desrespeitar a crença de alguém, mas sim para que a gente possa abrir um pouco nossos horizontes e ver que nem tudo que se prega aí como filosofia, como busca de sabedoria, deixa de lado alguns elementos óbvios, claros, que deveriam ter em qualquer estudo sério de um material, tá? Então, independente da crença de qualquer pessoa, quando a gente faz um estudo do material, a gente tem que procurar tanto as evidências opostas quanto as que favorecem uma tese e uma antítese ali para poder chegar a uma conclusão, tá? E eu sei que muitos que talvez leram esse livro tenham talvez a impressão que eu tive inicialmente quando eu li esse livro, né? Parecia aquele meme do Carl Sagan, né? A mente, nossa, explodindo, né? Nossa, quanta informação, como eu nunca pensei nisso antes. E a gente vem com aquelas ideias, né? Muitas coisas somente do senso comum que a gente está acostumado por aí, que faz parte desse livro, que a gente acaba assimilando como, nossa, é verdade, isso é uma lei da natureza, isso é uma coisa comum. E durante essa leitura a gente vai ver que não é bem assim, tá? Eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo de hoje, não pretendo me estender, mas sim passar um pouquinho sobre quem que são os autores, as origens e falar um pouquinho de cada um dos princípios compostos, tá, nesse livro. Então vamos lá. Primeiramente, o suposto autor, né? Para quem pega o Caibalion, talvez você já tenha ouvido isso por aí em algum outro canal de internet falando que o autor é os Três Iniciados. Nossa, não tem nome nenhum. Fala aqui de iniciados, ou seja, né, na tradição esotérica, são mestres de um alto nível espiritual, tá? Num caminho à iluminação. Então são três iniciados que escreveram esse livro, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente do porquê disso, né? Mas vamos primeiro entender qual é a referência, tá? Os três iniciados, ele faz a referência à figura de Hermes Trismegistus, que é o Hermes o três vezes grande, tá? O corpus hermético, apesar de muita gente falar por aí, né, são alguns livros do hermetismo, eles não são tão antigos quanto se supõe aí a vã filosofia, tá? A datação deles é do século, entre o século I e III, lembrando que são 17 tratados que foram selecionados para compor o corpus hermético. Então vamos entender, né, como esses livros antigos são compostos. Para a gente pegar um exemplo comum, quando a gente fala na Bíblia, né, a Bíblia é o quê? Um conjunto de vários textos, né? Até esse o nome, Bíblia, que vem de biblioteca. São vários livros que compõem uma Bíblia. O Corpus Herméticos também são uma seleção de 17 textos. Não foram todos que foram escritos, mas sim os que foram selecionados. A mesma coisa na Bíblia cristã. Textos que foram selecionados para fazer parte daquela obra. E esses textos escritos entre o século I, depois da Era Comum, tá? Depois do Cristo, até o século III, e a Tábua de Esmeralda é datado ainda como um texto muito mais recente, tá? Não é nada milenar aí da época do Egito Antigo. Não, aqui a gente está falando muito mais da Idade Média, tá? Da Europa, aproximadamente no século VIII, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender o que o autor está induzindo o leitor aqui nesse ponto, que é uma referência a um escrito do próprio Hermes Trismegisto, o Três Vezes Grandes. E quem que é, né, essa figura? Então agora vamos entender quem que é a figura Hermes Trismegisto, do qual o autor de Caibalion tenta fazer a referência, tenta pegar. Então ele é um sincretismo, tá? O que é um sincretismo?
quando uma religião pega elementos de outra religião para si, utilizando-se e transformando aquele elemento dentro da sua própria doutrina. Então, Hermes Trismegisto é a junção dos deuses Thoth do Egito com o deus Hermes, tá? O deus grego Hermes. Então, na época, a gente falou de quando os textos foram escritos. Vamos entender como era o período histórico nessa época, tá? Lembrando, Alexandre o Grande conquista ali Alexandria, o Egito. Ele leva o que é chamado de período helênico para vários lugares do mundo, essa influência helênica. Império Romano, depois que vai conquistar toda essa região, que ele vai pegar também a religião grega, transformar ela na religião romana, alterando ali os nomes dos deuses. O que era Zeus vai virar Júpiter, por exemplo, mas mantendo aqueles mesmos panteões, um panteão muito parecido com o que era o panteão grego. E aqui, nesse formato, a gente vai ter o quê? A junção, então, do que era a religião egípcia com o que era a religião grega, formando uma figura fantasiosa, mítica, tá? Que é Hermes Trismegisto. Não é uma figura histórica, ele nunca existiu, assim como a gente sabe que Thoth não existiu e que Hermes também não existiu. Eles são figuras caracterizadas dentro de uma religião para passar algum tipo de mensagem, passar uma proteção para aqueles povos. O politeísmo vai ter isso, né? Deuses protetores para cada uma das atividades, cada um dos profissionais, por exemplo, né? Um deus dos navegantes, um deus dos ferreiros. Essa estrutura do politeísmo ela é muito mais prática do que você imaginar somente um deus, onde a pessoa tem que pedir tudo para aquele deus. Então, no politeísmo, você tem uma divisão ali de vários deuses, cada um cuidando de um aspecto da natureza humana. E assim surge o Hermes Trismegisto como essa junção de outros dois deuses dessas religiões, nessa influência romana dentro do Egito, tá? Então os textos estão lá, principalmente influenciados ali em Alexandria, esse polo cultural e de grande influência romana da época. Direto para o autor, então. Mas quem que é o autor? Se o autor não é essa figura mítica, propagada por alguns e outros não querem dizer quem que é o verdadeiro autor, investigando a gente sabe que o autor, na verdade, é William Walker Atkinson. Ele era muito ligado ao movimento que é chamado de Novo Pensamento. Eu já vou entrar um pouco mais no que é esse Novo Pensamento. Ele escreveu várias obras e muitas sobre pseudônimos. Aqui eu trouxe um desses pseudônimos que ele usava, que é o do Yogi Rama Charaka, tá? E quando eu li esse livro, exatamente desse pseudônimo dele, estou trazendo aqui para você o livro Hatha Yoga, ou Filosofia Yogi do Bem-Estar Físico. Quando eu me deparei com esse livro, foi a primeira vez que eu cheguei a contestar um pouco sobre o Kybalion. Mas peraí, o pessoal aqui de Nova Acrópole fala que não sabe quem é esse autor e que esses textos, na verdade, foram escritos contemporaneamente, mas são textos lá de um passado mítico, lá escrito no hermetismo antigamente, há milhares de anos aí, ou pelo menos algumas dezenas de séculos. Mas a voz do autor, né, para quem escreve ou para quem lê bastante coisa, você está acostumado a entender a voz do autor. São aquelas características que o autor imprime nos seus textos. Então, quando você está lendo determinado livro de um autor, você sabe, esse autor escreve dessa forma, esse é o jeito dele se comunicar. E quando eu li esse livro, eu percebi, falando, nossa, esse autor aqui escreve do mesmo jeito que o autor de Kybalion. Será que tem alguma coisa nisso? E aí eu iniciei um processo de investigação para descobrir que, na verdade, esse autor escreveu muitas coisas, inclusive escreveu um livro, Lei da Atração. Ele escreveu obra como A Psicologia das Vendas. Então era um cara que entendia desses elementos, tá? Vendas, comunicação, como convencer pessoas. E o Kybalion, ele cumpre muito bem esse propósito de convencer pessoas daquela filosofia que ele está propondo ali como uma verdade universal, mas que o autor era somente aí um cara comum do final do século XIX que estava escrevendo tanto o Kybalion quanto outras obras. E
normalmente usando um pseudônimo, tá? Por quê? Porque a gente usa um pseudônimo. Claro, um autor pode decidir usar um pseudônimo por várias razões dentro de suas obras, seja para escrever com uma voz diferente, seja para não ser reconhecido porque ele está escrevendo de gêneros diferentes, então poderia ser uma opção. Mas quando a gente usa pseudônimos nessas obras antigas, que normalmente envolvem espiritualidade, essa falsa atribuição, que existe um nome para isso, que é a pseudepigrafia, ela tem por finalidade gerar autoridade, gerar uma credibilidade para aquela obra, porque ela vai fazer um apelo ao passado. Então, a gente vê obras escritas de espiritualidade na Idade Média que vão utilizar essa falsa atribuição como mestres do passado, de 1000 anos atrás, na idade real em que elas foram escritas. E Caibalion nada mais é do que isso, do que essas obras que a gente vê na Idade Média, só que na nossa contemporaneidade. Ele usa a falsa atribuição, fazendo esse apelo ao passado, dizendo que vem de uma tradição hermética muito antiga e por isso ele deve ter essa credibilidade, pois é um conhecimento muito antigo da humanidade, conhecimento de mestres iniciados que está sendo passado ali. Vamos entender então a raiz desse autor. O que é o novo pensamento, né? Muito dessa autoajuda contemporânea que tenta fazer um caldeirão de misturas que vai desde uma ferramenta prática que você poderia utilizar na sua vida como planejamento de uma meta, quanto conceitos pseudocientíficos fáceis das pessoas engolirem, só que sem soluções reais, como por exemplo a lei da atração, que já utiliza esse nome lei já exatamente para sabotar a ideia das pessoas, porque quando a ciência usa o termo lei, ela está falando de uma coisa que existe comprovação. Ou seja, quando alguém fala de lei da gravidade na ciência, a lei para a ciência é uma comprovação de que aquilo se demonstra na realidade. Diferente da lei da atração, que é só uma hipótese sem nenhuma demonstração prática daquilo. Outras fontes de que esse autor influenciou, bebeu, né? Pensamento positivo e as ideias de cura mental. Uma pessoa pode se curar só através do seu pensamento. O novo pensamento ele tem alguns nomes influentes, tá? O próprio autor de Caibalion, William Atkinson, Ernest Holmes, que é da ciência religiosa, e a Mary Becker, que vem da ciência cristã. Então são linhas de pensamento que essas pessoas que escreveram o novo pensamento fundaram essas outras raízes, essas outras escolas aí filosóficas também, tá? Então, não tem nada de muito antigo, ao contrário, é um pensamento muito novo, baseado mais em ideias sem nenhuma comprovação prática na natureza. O Caibalion ele tenta se ligar ao hermetismo. Então, para isso, vamos fazer alguns comparativos para ver se essa hipótese tem sentido e é real. Tá? Primeiro, o nome original, Kybalion, não tem nenhuma evidência histórica de que esse nome, nem mesmo significado em grego, existe esse nome, de que isso foi utilizado, de que isso fez parte em algum momento do hermetismo. E assim parece ser só mais um nome utilizado, assim como a falsa atribuição, para gerar um impacto de que aquilo contém uma grande verdade, você utilizar também um nome misterioso, mesmo que inventado. A terminologia utilizada no livro também ela não é hermética, também é uma terminologia muito mais contemporânea. Tá? O corpus hermético, da onde ele diz que é se baseado, ele está focado mais no demiurgo, tá? É mais voltado à ascensão espiritual, à compreensão de Deus. Enquanto a gente tem no Caibalion a ideia mais do foco na mente, essa ascensão mais do homem, não a ascensão espiritual que busca o hermetismo. Então, novamente, mais um fruto do seu tempo histórico, em que o homem estava buscando conquistar tudo. Você pode tudo, você consegue tudo, basta com que você acredite, basta que você tenha pensamento positivo. Essas raízes desse pensamento, que vai vigorar muito no século XX, século XXI, vão ter origens
desse novo pensamento que está nascendo, tá? Os 7 princípios que ele traz no livro também eles não são encontrados nos originais. Porém, existem alguns princípios que são baseados, que têm semelhanças ali com o pensamento hermético de forma geral, do qual ele diz que todo o conteúdo vem disso. Mas não, existem sim princípios dos quais ele se apropria, mas não a obra ou os 7 princípios. Existe isso no hermetismo. E, como eu falei lá anteriormente, né, os próprios textos herméticos eles não são tão velhos quanto as atribuições faladas por eles. Vamos então investigar agora os 7 princípios trazidos no livro. Lembrando que a própria escolha de todos os princípios, né, a questão do número 7, em algumas tradições, ela é tida como uma tradição sagrada, um número sagrado, principalmente no Ocidente, assim como 8 é para a China, por exemplo, um número sagrado. Então, a escolha dele de selecionar ali e inventar 7 princípios, a gente pode atribuir também a isso. Inclusive, um dos princípios é muito parecido com o outro, porém ele coloca de forma separada, provavelmente só para chegar no número 7, que era o foco dele. Então, primeiro princípio do livro: o todo é mente, o universo é mental. Essa afirmação que ele diz, né, como leis, lembrando, né, que ele está falando que é como lei, como tudo é assim e tudo se manifesta dessa forma no universo e no ser humano. É isso que ele está pregando no Kybalion. Ela carece totalmente de rigor científico. A gente sabe-se hoje que o universo ele se expande de uma singularidade e que essa singularidade era matéria, dando origem à matéria. O princípio de que o universo é mental ou de que todo é mente não se comprova na realidade. Segundo princípio, inspirado lá no hermetismo, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Aí você vai ver alguns professores tentando fazer uma leitura de Kybalion e sempre tentando, né? As pessoas fazem um esforço retórico, um esforço mental gigantesco para tentar encaixar essas ideias que não condizem com a realidade com a realidade. Então você vai ver alguém falar: olha, o átomo e o sistema solar são iguais, porque o que está em cima é como o que está embaixo, né? Mas a verdade é que, apesar de uma semelhança bem superficial que a gente pode colocar nisso, ou seja, um sistema solar vai ter um corpo de maior gravidade e corpos menores rodando ali, enquanto um átomo existe um núcleo e elétrons que giram em torno. É uma semelhança sempre superficial e não há nenhuma causalidade entre esse efeito como se isso fosse uma lei universal, ou seja, isso sempre vai aparecer no universo dessa forma. Muito pelo contrário, o universo tem diversas formas, diversas expressões e essa lei, o que está em um está em outro, até porque o conceito em cima e embaixo nem sentido faz, somente para a mente humana que divide como, eu estou na Terra, aqui é baixo, aqui é o céu é em cima. Não, você está numa esfera que está no espaço-tempo, e não tem em cima e embaixo no espaço-tempo, né? Já o teu próprio contexto já fere a lógica da explicação da natureza. Terceiro princípio: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Que ele vai pegar um contexto da matéria e estender esse contexto da matéria para mente e espírito. Novamente, tentando dizer que esse é um princípio universal que está em tudo. E é falha a ideia de que pensamentos possuem vibração. Novamente, é algo que a gente já avançou bastante na ciência para demonstrar que esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, nada tem a ver. Até trouxe num vídeo que a gente estudou uma das palestras de Nova Acrópole falando que as vibrações da música, não sei o que lá, te levam a... Não, isso é só pseudociência, né? A gente tem funk e música clássica nas mesmas vibrações. Então tomem cuidado cada vez que vocês ouvirem que tal coisa vibra e que eu vou te ensinar a vibrar.
em determinada frequência para você atrair coisas para a sua vida. Não, é uma corrente de pensamento vinda do novo pensamento e que nada tem de demonstração prática na vida de ninguém. O quarto princípio: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante de semelhante são o mesmo. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. No livro em si ele está pregando que o quê? Que para você mudar seus estados mentais de negativo para positivos, basta com que você mude então a polaridade. Se tudo está num polo, basta você mudar a polaridade dos seus pensamentos para conseguir uma mudança psicológica em sua vida. Né? Para qualquer profissional da área de saúde, que trabalha com a saúde mental de forma séria, sabe que o que está prometido no texto não funciona assim. Uma mudança mental, uma transformação psicológica, ela se dá por múltiplos fatores, tá? Aqui eu listei alguns até, né? Depende da perspectiva, como a pessoa está encarando a vida dela. Normalmente precisa de ajuda profissional. Um grupo de apoio ajuda muito nessa mudança psicológica. Não é virar uma chave que muda o estado das coisas, como se diz aqui. E paradoxos podem ser reconciliados também é outra premissa que não tem fundamento da mesma forma, né? Até porque senão não seriam paradoxos. O quinto princípio: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O balanço do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo compensa. Então aqui ele está falando que tudo tem um ritmo. Novamente, pegando a pequena interpretação mundana dele das coisas, entendendo que se existe dia, existe noite, e isso se aplica a tudo. Tudo tem um ritmo, então vai para a direita, vai para a esquerda. O pêndulo está sempre buscando esse equilíbrio. Apesar de no micro, como o autor deve ter se baseado na pequena experiência humana limitada e expandido isso para todo o universo como uma tentativa de criar uma lei universal, isso é muito contrário, tá? A própria segunda lei da termodinâmica, ela demonstra que a entropia do universo sempre aumenta. Então, se as coisas existem exatamente não porque elas têm um ritmo, não porque elas são compensadas, mas sim que a entropia está sempre aumentando. Então, esse princípio você pode até querer aplicar numa pequena coisa que você entenda no seu dia a dia. E mesmo assim, se você investigar a fundo, você vai ver que a noite e o dia têm durações diferentes em grande parte do ano. Tá? Então, não funciona, mesmo no micro, essas coisas já não funcionam. Quando a gente expande isso como um princípio de se fosse uma lei universal, a gente vai ver que também não se aplica conforme a própria física da natureza. No sexto princípio, a gente tem lá: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Novamente, colocando como uma lei universal essa ideia. Aqui é mais um pensamento dele preso no tempo em que ele existiu, preso no momento em que o determinismo era o que reinava na ciência da época. Então, ele está preso àquilo, tudo tem uma causa e efeito, tudo é determinado. Porém, décadas depois da publicação desse livro dele, e hoje com a nossa compreensão, a mecânica quântica ela já demonstra que os eventos eles são probabilísticos no estado fundamental da natureza. O gato de Schrödinger, né, que foi a proposta. Então, aqui as coisas não são determinadas. No estágio mais primordial da natureza, é demonstrado que não existe esse princípio, que as coisas elas são probabilísticas. O gato está vivo ou ele está morto até que seja medido.
Não que tudo tem uma causa e um efeito, que nada acontece de acordo com a lei. O sexto princípio também não se aplica como uma lei universal. O sétimo princípio, que é uma cópia lá daquele princípio 4, né? Então a gente vê que esse princípio provavelmente ele poderia estar encaixado naquele princípio de polaridade, mas que o autor decidiu dividir porque era mais bonito vender 7 princípios para a espiritualidade do que vender 6 princípios, porque 7 é um número mais sagrado, por assim dizer, para muitas tradições. No sétimo princípio a gente tem: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Aí ele coloca, né, o masculino como direção, ação e iniciativa, enquanto o feminino relacionado à criação, à nutrição, à recepção das coisas. Mesmo quando a gente pega isso, e aqui eu não vou nem precisar me estender a nível universal, como ele quer colocar como todos os princípios, todos esses princípios como universais. Mesmo a biologia hoje já contesta e demonstra que essa afirmação está correta, está incorreta. Que os próprios gêneros não são 0 ou 1, né? São escalas que vão de masculino a feminino. São diversas escalas que existem entre os próprios gêneros, que não existe uma definição, é um gênero aqui, um gênero aqui, mas sim que existem escalas. Em outros aspectos da natureza, a gente vai ver que as coisas não são simplistas como o autor, o Sr. William Atkinson, tenta colocar nos 7 princípios universais. Tá? Essa leitura cética aqui é para a gente refletir um pouquinho, né? Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. É o que se propõe o texto. A gente vê que ele não é nem um estudo da hermética do Egito Antigo, até porque os textos nem pertencem ao Egito Antigo, são muito mais contemporâneos a isso. Mesmo aqueles textos já a partir do século I da nossa era, também não se propõem a tratar da mente do homem e sim tentar buscar uma compreensão de Deus, o demiurgo nas palavras deles, né, o criador das coisas, e uma ascensão espiritual. E que esses textos e as pessoas que propõem uma solução, uma resposta, um caminho sábio para tudo, normalmente deixam muito de lado, muitos elementos, tá? Então que a gente passa a refletir muitas coisas e aprender a fazer esse estudo comparado também. Cada um tem o direito a construir sua própria crença, mas que a gente aprenda a fazer o estudo comparado é importante para que a gente não seja manipulado por ideias que parecem ser ouro, mas como diria Raul Seixas, é um ouro de tolo, né? É algo que reluz, mas que não tem valor nenhum. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Me diga aí se você gostou desse novo formato desse vídeo, essa leitura cética, trazendo outra forma de enxergar as coisas em textos que muitas vezes todo mundo só prega uma única ideia sobre ele. Eu quero ouvir você no comentário. Lembrando, você pode me ajudar o canal através do Pix ou através dos meus livros e cursos na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.